Voltamos com a RJ discutindo a questão do que vai acontecer com o lixo do Rio. A gente tem mostrado aqui para você, desde ontem, que há uma polêmica sobre a construção de um novo aterro sanitário lá em Seropédica. A Justiça entrou na história e hoje você vai ver que os vizinhos ali da área, muitos agricultores, também não estão nada satisfeitos com essa obra, né, Edmilson? Exatamente, vai afetar muita gente ali no entorno. Lembrando que este é um caso que está na Justiça, vai ser decidido em breve. Então, vamos ver uma reportagem especial de Sandra Passarinho e Flávia Duarte. Seropédica fica na região metropolitana do Rio de Janeiro. O município tem cerca de 79 mil habitantes. O anúncio da instalação de um futuro aterro sanitário no local divide os moradores. É errado. Quem tem seus lixos, que deixe lá onde. Quem está fazendo seus lixos, que deixe lá no próprio município deles, não trazer para cá. O aterro sanitário é melhor do que o lixo ficar exposto ao tempo, cheio de urubu, ratazana, essas coisas. Eu acho que o aterro sanitário, ele sendo tratado, é uma coisa boa. A Prefeitura de Seropédica informou que espera uma decisão da Justiça sobre a validade da lei que impede a instalação do empreendimento no município. O aterro será parte de um centro tecnológico de tratamento de resíduos construído e administrado por uma empresa privada que recebeu a concessão da Conlurb por um prazo de 15 anos. A escolha foi aprovada pelo INEA, Instituto Estadual do Ambiente. O Instituto concedeu uma licença de instalação para a empresa administradora do Centro de Tratamento de Resíduos Santa Rosa, em abril desse ano. A empresa é obrigada a tomar medidas preventivas para interceptar possíveis contaminações no aquífero, um reservatório subterrâneo de água doce. A área urbana de Seropédica fica a 9 quilômetros do local previsto para o aterro e não deverá sofrer um grande impacto com a presença do empreendimento. Já o entorno imediato do projeto, que inclui propriedades rurais, é considerado área de influência direta do aterro, de acordo com o relatório de impacto ambiental, RIMA, feito por uma empresa contratada pelo empreendedor. A gente está aqui falando no aterro em que a gente está numa área de uso misto, praticamente rural e urbana. Então não há nenhum problema de área rural, por exemplo, não há nenhuma interferência entre a atividade e a atividade rural. Eldorado é um assentamento rural do INCRA vizinho ao projeto. Aí residem 60 famílias que produzem cerca de 40 toneladas de legumes e verduras por ano. Este sítio fica a mais ou menos 1,5 km da área onde vai ser construído o aterro sanitário. Aqui é uma pequena propriedade para o cultivo de alimentos orgânicos. E os agricultores se sentem já ameaçados pelo que o aterro sanitário poderá representar para a vida deles. Augusto e Isabel vivem nesse lugar desde que o assentamento foi criado há 20 anos. Eles plantam várias verduras, legumes e ervas aromáticas para o sustento da família e venda em feiras ecológicas. O agricultor tem medo da possibilidade de contaminação das nascentes se vazar chorume do aterro sanitário. Esse líquido resulta do apodrecimento dos resíduos sólidos contidos no lixo. Nossa água aqui é uma água mineral, já fez o análise, né? A gente bebe daqui, faz nossa limpeza dos nossos produtos com essa água, irriga nossos produtos, né? Sempre acreditou, né, que aqui era o lugar onde a gente pudesse criar nossos filhos, né, e ter uma perspectiva melhor, né, para as nossas crianças, né? E, no entanto, eu vejo que não vai ser desse jeito. Este especialista em geoquímica da Universidade Federal Fluminense examinou o estudo de impacto ambiental do projeto e afirma: mesmo contaminações pequenas, né, 2, 3 litros por hora, por exemplo, num empreendimento desse tamanho, dificilmente vai se conseguir controlar 2, 3 litros por hora. Tá? Isso pode gerar um processo de contaminação no longo prazo, tá? Muito significativo. O cultivo de produtos orgânicos eu vejo aí como inviabilizado diante da presença do aterro sanitário, né? O terreno deles vai perder valor, a terra não vai permitir mais, assim, vão ter dificuldade de produzir os produtos que eles produzem hoje. Né? Então, alguma compensação financeira para eles vai ter uma compensação significativa financeira. O senhor diria que qual seria a probabilidade de ocorrência de risco? Menos de 1%. Baseado em quê?
baseado em experiências de engenharia que nós temos vários empreendimentos dessa natureza, baseado em todo o controle ambiental e todo o controle emergencial se eventualmente acontecer alguma coisa. Então, são riscos que são calculados e a gente acredita que não vai ter nenhum problema. A construção de um aterro sanitário é polêmica. Achar um lugar onde não haja impactos na vizinhança, muito difícil. Mas é um desafio que o poder público e a sociedade precisam enfrentar. E tem muito que ser discutido aí antes de chegar a uma solução. Por isso, hoje, aqui no estúdio do RJ, a gente recebe o secretário de Conservação e Serviços Públicos, Carlos Roberto Osório, que está tocando esse projeto aí. E também vamos conversar com o engenheiro florestal da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, que fica lá naquela região, professor Edivar Brito. O Edmilson Ávila também participa aqui da nossa conversa. Vamos começar falando da questão ambiental que mais preocupa, que é a história do reservatório de água que fica ali naquela região onde está prevista a construção do aterro. Professor Edivar, o que exatamente pode acontecer com aquele reservatório? Que falta pode fazer aquele reservatório no futuro? Queria que o senhor explicasse para a gente exatamente qual é o perigo, qual é a grande preocupação com a água ali. Então, inicialmente, antes de falar especificamente sobre esse assunto, uma coisa que nós temos que deixar claro é que nem a Prefeitura do Rio de Janeiro, nem o INEA tem ingerência sobre o município de Seropédica. Então, os municípios são independentes, a autonomia dos municípios. Essa é a questão que está sendo discutida na Justiça. Perfeito. Agora, com relação, então, a essa grande preocupação ambiental da reserva de água. Então, se você observar, né, como está sendo mostrada na imagem, né, foi mostrada anteriormente, esta é uma área de baixada, o lençol freático é muito próximo da superfície, e essa área é registrada como área passível de inundação. Então, se você olhar nas resoluções do CONAMA, ele não recomenda instalação de aterros em áreas como essa. Sem considerar, não foi dito até agora, que tem uma vila de Chaperó com 8 mil habitantes, que é do lado da área onde se quer colocar o aterro. Se fala em 12 quilômetros, 10 do centro seropédico, mas do lado tem uma vila com 8 mil habitantes. Vamos ver aqui, secretário, então, primeiro sobre essa questão do reservatório de água. Que tipo de medida se pode ter para proteger aquele reservatório ou, de fato, vai haver uma contaminação ali? Ana Paula, primeiro dizer que a Prefeitura do Rio de Janeiro teve o maior cuidado com esse empreendimento e também o concessionário que está operando no local. Esse empreendimento passou por um processo de licenciamento ambiental de quase 6 anos. Esse local foi estudado a fundo por todos os especialistas, uma série de medidas foram colocadas para blindar o projeto, aportando nesse projeto o que existe de mais moderno em termos de tecnologia. Então, hoje nós temos a total tranquilidade, o que está sendo feito em Seropédica está sendo feito num local adequado, com a tecnologia adequada, para dar as salvaguardas necessárias na proteção do meio ambiente. Esse processo já passou, foram 6 anos de licenciamento, as questões todas colocadas foram cumpridas e hoje nós temos o licenciamento adequado para fazer a implementação. Secretário, então a Prefeitura já bateu o martelo, quer que seja lá, mas Gramacho agora já tem aí a sua capacidade esgotada, já deveria ter sido desativado. Então, tem um plano B ou não? É lá. Olha, nós temos um grande problema na questão do manejo do lixo na região metropolitana do Rio de Janeiro. Hoje nós operamos com o aterro de Gramacho, no município de Duque de Caxias, próximo à Baía de Guanabara, num local que não é adequado ao manejo do lixo. Foi uma área que começou errada, está sendo remediada e precisa ser fechado. E a região metropolitana do Rio tem que encontrar uma solução. Esse é um processo de estudo de muitos anos. O local de Seropédica foi encontrado a partir depois de um trabalho de um grupo de estudo como mais adequado. Nós temos uma região metropolitana, Ana Paula, então, de mais de 10 milhões de habitantes. Desculpa interromper o senhor, mas é lá então, não tem um plano B, é lá. O nosso processo é lá, o licenciamento ambiental foi obtido lá, a Prefeitura do Rio tem toda a tranquilidade em dizer para o carioca e para o morador da região metropolitana que nós temos um projeto adequado, no local adequado, com toda a tecnologia necessária para garantir a segurança e o manejo do lixo de uma região metropolitana importante. Professor Edivar, qual é a grande preocupação com os efeitos colaterais? O secretário está aqui afirmando, garantindo que tem como evitar essa contaminação. Não tem como evitar. A verdade é essa. Nossa experiência no Brasil com aterros sanitários é muito pequena. Foi instalado recentemente um aterro de Nova Iguaçu, um aterro em Teresópolis, mas já ocorreram alguns problemas lá, nós temos notícia disso, né? Então, há uma experiência pequena para dar essa garantia não existe. Esse estudo foi feito para a área de paciência, né? Esse trabalho começou em
em 2003. Que era onde se pensava inicialmente era onde em fazer o seria aterro. instalado. Não entendemos por que razão a área foi considerada lá sem problemas, por que razão não sabemos que, de repente, querem agora instalar em Seropédica. Então, na verdade, esses estudos que o secretário menciona foram feitos para a área de paciência e não para a Seropédica. Desculpe, professor, eu tenho que lhe corrigir. Nós temos os estudos feitos para a paciência, o projeto foi interrompido e todos os estudos foram realizados para a Seropédica, para aquele local. E o licenciamento de Seropédica foi obtido com os estudos pertinentes, senão não teríamos o licenciamento. Bom, essa é uma questão que ainda está sendo discutida bastante na Justiça, pelo jeito aqui está longe ainda de um acordo, de um consenso. Agora, queria só para a gente encerrar, a gente tem mais um pouquinho de tempo aqui para conversar, dizer que a gente recebeu do pessoal de casa muitas mensagens questionando a reciclagem de lixo. Por que está se discutindo aterro sem se discutir reciclagem? A Thaís, que mora lá em Seropédica, está dizendo que pode contar nos dedos quantos bairros do Rio têm coleta seletiva. O Ricardo do Flamengo mandou um e-mail bravo aqui para a gente, dizendo que reciclagem gera emprego, saneamento, diminui custos de saúde pública. O José Luiz, que é engenheiro, diz que a maioria dos resíduos sólidos podem, de fato, ser reciclados. Nas instalações lá do aterro de Seropédica, está prevista uma área para reciclagem? Está sim. Na verdade, Ana Paula, o projeto Seropédica é um projeto integrado de manejo de resíduos sólidos na nossa cidade. Não é apenas o aterro, o centro de tratamento de resíduos de Seropédica que será construído. Na cidade do Rio de Janeiro, haverão 6 centros de coletadores de lixo, onde haverão projetos de reciclagem para se levar ao aterro sanitário apenas o que não for passível de reciclagem. O que nós estamos fazendo é uma transformação no manejo de resíduos sólidos no Brasil. Esse projeto Seropédica é o que existe de mais moderno no nosso país e será vanguarda para os próximos empreendimentos. Mas falta ainda um projeto sério de reciclagem aqui para a nossa cidade. Sem dúvida. Esse é um objetivo nosso e nós temos que caminhar e avançar nesse sentido. Gente, muito obrigada pela presença aqui. Professor Edivar, obrigadíssima por participar da nossa discussão aqui. Secretário, obrigada também. Edmilson, até a próxima. A gente volta a falar ainda desse assunto aqui no RJ, porque levantou muita discussão, principalmente nessa história da reciclagem. Obrigada pela presença, viu?